Às vezes você fica tão desanimado. Nós vamos falar de gravidez agora com a doutora Alessandra. Daí você engravida, que foi o caso da Érica. Olha, 19 anos de idade, você ganhar 40 quilos depois de ter o filho, você pensa, poxa vida, o que eu vou fazer agora? Agora que você vai fazer é correr atrás do prejuízo, né, doutora? Com certeza. Tudo bem, doutora? Tudo Seja bom? bem-vinda. Olha, Já. nós vamos falar com a doutora algo completamente diferente do que nós estávamos falando anteriormente, mas de algo que agora é bastante comum, porque a expectativa de maternidade, as mulheres estão deixando um pouco mais para frente, começam a se pensar em outras coisas, e daí por conta disso, a mulher fala, vou deixar para engravidar mais tarde. Agora que se fala muito em planejamento, congelamento de óvulo, é mais fácil, mas mesmo assim, existe um risco maior após os 40 anos, né, doutora? Claro, claro que existe. As mulheres atualmente, elas têm cuidado das suas carreiras, né? Estabilizado suas vidas e por outros motivos pessoais, está deixando para engravidar um pouco mais tarde. E, obviamente, que os óvulos envelhecem junto com a mulher. Então, vai sendo um risco maior, a cada ano ela tem uma chance menor de engravidar, a cada ano ela tem uma chance maior de alterações, né? E uma gestação mais velha traz muito mais riscos. Doutora, mas esses riscos, eles são riscos para nós, mulheres, ou para a criança? São para os dois. Então, nós temos a parte de toda alteração materna, que tem um risco maior de abortamento, né, quase o dobro de uma população normal a partir dos 40 anos. Tem um risco maior de diabetes gestacional, um risco maior de hipertensão, risco maior de perdas fetais. E para o bebê tem um risco maior de malformações, de algumas alterações na formação do feto, malformações de tubo neural, enfim, para os dois causa risco. Doutora, antigamente se falava que a mulher, quando tinha filho depois dos 40 anos, o risco de ter uma criança com síndrome de Down era maior. Isso é um mito ou ainda existe? Não. É real, né? Na verdade, uma mulher abaixo dos 35 anos tem uma chance aproximada de mais ou menos 0,5% de ter algum feto com síndrome. Certo. Isso dobra aos 35 anos. Já aos 35, já doutora? começa a aumentar. E aos 40, ela chega próximo de 2%. Passando disso, assim, vai aumentando gradualmente, né? Então, é real, não só síndrome de Down, outras síndromes como Patau-Edwards, algumas outras malformações. Então, é real, isso acontece mesmo. Não é como se acha, né? Que dobrou de um dia para o outro, vai virar 40, todos vão ser sindrômicos. Não, mas essa chance realmente aumenta. Doutora, e é verdade, por exemplo, que eu já ouvi muito falar, até porque eu já tenho muito mais de 40 e não tenho filhos. Então, muitas pessoas falavam, se você tomar ácido fólico, uma quantidade maior de ácido fólico, daí você pode prolongar essa expectativa de maternidade de uma maneira natural e evitar qualquer síndrome. E é verdade isso? O ácido fólico ele serve para isso? Não. O ácido fólico é um preventivo maior para os defeitos do tubo neural, né? O que é tubo neural? É toda a formação de coluna, cérebro, fechamento, tudo isso. Então, o ácido fólico ele é usado maior, assim, de mais importância nessa região. Então, não é assim, aí toma ácido fólico, melhor. Não vai ter problema nenhum? Não. Não existe um método de prevenção desse tipo de problema numa criança? Na prevenção para síndrome, não. A gente, obviamente, tem várias coisas que a gente pode fazer. Alimentação, se cuidar, ter uma vida saudável, praticar exercício físico. Agora, uma prevenção de uma síndrome ou malformação específica, não existe. Agora, doutor, eu não sei, acho que é uma pergunta meio boba, mas eu fico pensando assim, se a expectativa de vida da gente está aumentando, e porque parece que hoje as pessoas com 50 anos, elas não têm a mesma cara de quem tinha 50 na década de 50, por exemplo. Isso internamente também não contribui para que a gente possa ser mãe mais tarde e não ter tanto problema? Então, contribui no âmbito geral. Como? Nós, hoje em dia, temos toda essa vida de se alimentar melhor, né? Acabamos de falar disso, de exercício físico, de deixar do sedentarismo. Então, a gente vem evoluindo, os humanos vêm evoluindo com esse cuidado a mais do nosso organismo. Quando o nosso organismo está melhor cuidado, é óbvio que ele melhora em todos os aspectos.
né? Então, na verdade, uma rotina de vida mais saudável, isso desde a adolescência, vamos dizer assim, Sim. permite que você tenha uma velhice também mais saudável. Com certeza. No que diz respeito a filhos. Com certeza. E até se falando da gravidez após os 35, 40 anos, onde se tem uma chance maior de hipertensão, de diabetes, né? Você tendo uma alimentação saudável, sendo uma pessoa que pratica exercício físico, se alimenta melhor, assim, naturalmente você já melhora a prevenção em relação a essas doenças da idade, vamos dizer assim, né? E doutora, o índice de mulheres que conseguem engravidar naturalmente depois dos 40 anos é muito pequeno? Porque antes eram 5% só, né, doutora? Então, o número não é tão exato, mas a partir dos 40 anos a mulher reduz para pelo menos 50% de chance de engravidar. Daí para frente, aos 43, 44, ela já tem 5%, ou seja, cai vertiginosamente ao longo dos anos, né? Então, aos 40, teoricamente, 39, 40 não é bem assim exato, ela tem 50% Agora, de você chance vê, de doutora, engravidar. de 2 para 3 anos Despenca. Despenca, né? De 39 para 43 já despenca. Despenca. E, doutora, é aconselhável para essas mulheres, por exemplo, quem faz uma inseminação artificial, ou porque congelou o óvulo, por exemplo. Daí, pelo óvulo estar mais jovem, né, vamos dizer assim, a pessoa congelou com 35, Sim. vamos dizer, e daí vai ter o filho com 50. Daí o índice dessas doenças, ele é menor porque o óvulo não é daquele período ou não tem nada a ver? Sim, tem. Se você, primeiro que assim, congelar óvulo não é tão simples assim, né? Nós já falamos sobre isso, é meio burocrático também. É bem complexo, né? Congelar óvulo, a gente tira... que agora está meio na moda, né, doutora? Como Super ninguém quer engravidar logo, e hoje todo mundo fala que os 40 são os novos 30, né? Então daí a pessoa fala, mas estou muito cedo ainda, tem muita coisa para fazer. Exato. Então por conta disso vai deixando, mas começa a pensar nessa linha melhor. De raciocínio, sim, quando você congela um óvulo mais jovem, ele está congelado, né? Nessa linha de raciocínio, sim. Mas o congelamento de óvulos e a inseminação depois não é tão simples assim. Então, não vamos achar que é a solução, né? Não é. Doutora, agora, isso também isso pode minimizar os riscos de doenças para a criança, porque é um óvulo mais jovem, mas Sim. não diminui os riscos de hipertensão, os riscos para a mulher, não, né, doutora? Não diminui. Mesmo que o óvulo dela tenha 30 anos, ou seja, um óvulo doado, ela é uma mulher de 40 anos, 42, 44, e ela tem um maior risco natural de hipertensão, diabetes, obviamente todas as células dela, os vasos, todos são mais velhos, então os perigos, os riscos voltados à mãe, à doença materna, não melhora com congelamento de óvulo. E doutora, a pessoa que tem ovário policístico e mais essas doenças todas, a endometriose e tal, isso daí também contribui para não vingar a gravidez depois dos 40? Piora, né? Piora. Vão somando-se coisas, então quanto mais coisa você tem e mais velha você fica mais difícil. Somam-se os riscos. Piora tanto a fertilidade, né? Então, se a mulher já tem endometriose, ela consegue engravidar mais fácil mais jovem do que mais velha. Já é mais difícil, né? Ainda com algum problema. Vai complicando tudo. Vai, é uma bola de neve que vai se somando. Doutora, e daí, por exemplo, se a pessoa resolveu mesmo deixar para mais tarde, antes dela engravidar, é importante procurar um profissional para falar, olha, eu estou pensando em engravidar. Um exemplo, sei lá, eu tenho 40, mas estou pensando em engravidar ano que vem. Tem uma série de exames que dá para fazer para ver se a pessoa tem essa propensão a desenvolvimento de diabetes, essas coisas? Vários exames. É essencial procurar um obstetra, um ginecologista obstetra, um clínico para fazer essa pesquisa de exames, uma bateria de exames, até ver como está a sua pressão, ver como está a sua glicemia em relação à prevenção da diabetes. Se tiver alguma coisa, tireoide, né? Se tiver alguma coisa descompensada, primeiro entrar na linha, primeiro compensar. Está com sobrepeso, vamos emagrecer um pouquinho. Tem vários exames que a gente tem que fazer antes que dão assim, uma segurança maior, uma tranquilidade maior. E doutora, qual é o caso em que não é aconselhável mesmo a mulher tentar? Que doença, que problema que essa mulher tem que... Daí você mesmo, como médico, vai falar, olha, no seu caso o risco é muito grande, não é bom não correr esse risco. Existe? Tem algumas doenças que estão muito descompensadas, né? Eu acho que, tipo, alguma doença cardíaca grave, né, que ela vai poder sofrer alguma coisa muito grave. Doenças neurológicas, alguns tumores, cânceres, né?
Então, existem algumas doenças mais graves ou uma diabetes absolutamente descompensada. Não, peraí, vamos compensar e depois a gente engravida. Que daí é totalmente contraindicado, porque tem que levar em conta a saúde primeiro da pessoa, né, Isso, e mesmo porque, dando esse exemplo da diabetes, pegando esse gancho, se você não compensa, se você está muito descompensada, a chance de malformação fetal é muito grande, doutora, em qualquer idade. E, doutora, uma coisa que a gente vê muito hoje, parece que é uma doença que está meio na moda, parece que todo mundo tem pressão alta, né? Não é? Não tem muita gente com pressão alta hoje? O que é má alimentação, doutora? Eu acho. Sobrepeso, má Isso alimentação. Também é perigoso? É perigoso. O que pode acontecer com uma pessoa que tenha, durante um parto, assim, já com mais de 40 anos, para quem já tem a pressão muito alta, doutora? Bom, se já tem uma chance, toda hipertensa tem uma chance maior de riscos fetais, uma mulher de 40 anos já tem uma chance maior ainda de complicar com a eclâmpsia, com a pré-eclâmpsia. Pode matar, né, doutora? Pode ser um parto muito complicado, então por isso é tão importante compensar alguma doença que se tenha antes de engravidar. E por isso que é muito importante, nós sempre trazemos para vocês especialistas aqui, para você entender que até o planejamento mesmo, para você engravidar, para você ter filhos, justamente tem que ser feito com a ajuda de um especialista, até para você saber o que vai precisar melhorar antes de fazê-lo, né, doutora? Isso, exatamente. Vou deixar o contato da doutora Alessandra para você. Lá no Facebook, Clínica por Elas, com 2 L's, e tem também o WhatsApp dela, que é o 991220973. A doutora atende na rua Oscar Freire, aqui em São Paulo, número 2250, no conjunto 17. Mas pelo WhatsApp é mais fácil para você marcar um horário, para você conhecer melhor. Lá no Facebook, você também tem mais informações no Clínica por Elas. E, doutora, obrigada, viu? Obrigada, uma alegria te Keila, receber. mais uma vez. Acho muito importante que a gente dê essas orientações, porque a gente muitas vezes se esquece, né, doutora, que o tempo vai passando mesmo. Exato. Independente da expectativa de vida estar maior, os riscos não diminuem, né? Isso, mas a gente tem muito a fazer para melhorar. Depende muito da gente também, né? Com certeza. Obrigada, doutora.